boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. E hoje a gente vai falar sobre sono, insônia e sonhos. Ó, o pessoal chegando aí, Márcia, boa noite, sejam bem-vindos. A Lise, oi Lise, tudo bem, minha flor? Ilustríssima Ilma, ilustre a sua presença aqui, Rafael, Daniela, sejam muito bem-vindos. Olha, quem tá aqui, Dona Ana, minha cunhadinha, gente. Beijos. Gente, sejam muito bem-vindos pra gente falar de sono, insônia e sonhos, né? Bom, vão se acomodando, hoje o assunto é de gente grande, né? Porque quem dorme sonha, quem fica acordado muito tempo em transe também. Eu quero saber de você. Você sonha? Beijo, Ana, querida. Gente, vamos falar um pouquinho sobre qualidade de sono. Eu vou ter que explicar isso para vocês, né? Vamos esperar o pessoal chegar aqui, mas eu já vou falando para vocês sobre sono. Vocês dormem bem? Ó, a Ana chegando aqui, a Clau, sejam bem-vindas. Boa noite. Gente, vocês dormem bem? Vocês estão reguladinhos aí no sono? Como é que tá o sono de vocês? O sono é uma parte muito importante. Oi, Mayara, oi, Thaís, Gabi. O sono é uma parte muito importante da nossa saúde. Eu sei que vocês já sabem disso. Mas como a gente dorme, né? A gente dorme normalmente todas as noites, isso acontece desde o nosso nascimento, a gente não pesquisa, a gente não dá importância para as funções do nosso sono. E é muito bom saber o que acontece durante esse sono. Então o sono é um momento muito importante, né? E para quem dorme assim, ó, entre 7 a 8 horas por noite, sabe quanto tempo a gente passa dormindo? Uns 23 anos e 9 meses mais ou menos da nossa vida. É bastante tempo, né? Nossa, é bastante tempo. Pensar que a gente tá por aqui, né, no nosso processo evolutivo e a gente dorme aproximadamente 24 anos da nossa vida quando você vive aí em média uns 80 anos. É bastante tempo. Então, assim, o que acontece quando a gente dorme? Se você tá me ouvindo agora, se você tá aqui prestando atenção no que eu tô falando, você tá em vigília. Você tá acordado, desperto, você tá em vigília. Então, acompanha o raciocínio aqui comigo. Quando a gente está em alerta, né, os neurocientistas eles vão classificar assim, ó, 4 estágios do sono. Então, do 0 até o 4, quer dizer, seriam 5 se a gente contar o 0. Mas no 0 não conta porque a gente está acordado. Então, seria o estado da vigília, o estado 0. Quando a gente adormece, a gente vai até o estágio 4, tá? Então, o estágio 1 seria aquela sonolência, sabe quando você tá assistindo um filme, dá aquele soninho, ou então tá dirigindo, e aí você percebe que tem que parar para tomar um café, porque tá vindo um sono. Então o estágio 1 é o estágio da sonolência. Do 2 ao 4 é o estado onde a gente vai adormecer, é o estado onde você vai aprofundar. Quando você dorme, o seu cérebro... Oi, Dai, oi, Valéria, boa noite. Sejam bem-vindas. Quando você adormece, o seu cérebro ele continua em atividade elétrica, né? E conforme a gente vai aprofundando esse sono, essa atividade elétrica ela vai neutralizando, né? Renato, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, essas ondas elétricas elas vão acalmando e você vai lentificando essas ondas elétricas e aí você aprofunda até chegar no estágio 4. Só que depois que você dorme, a cada 1h30 mais ou menos, o que vai acontecer? Vai acontecer um estado chamado estágio REM do sono. O que é isso? Estágio REM, estágio REM. É nesse estado que a gente sonha. Só que o que acontece? Os cientistas eles ficam meio perdidos porque eles percebem que assim, esse é o estado onde acontece uma eletricidade no cérebro igualzinho da vigília, igualzinho como se a gente estivesse acordado, porém a gente não está acordado, a gente está dormindo. E aí por que chama estado REM? Significa movimento rápido dos olhos. Então esse movimento rápido dos olhos, ele está mostrando como está a sua atividade cerebral naquele momento. E aí, o que acontece? É onde acontece o seu sonho, é onde você tem a atividade ali durante a noite. E aí, essa atividade, ela é alta, por quê? O que está acontecendo ali? É a sua consciência que está trabalhando? Não, é o seu inconsciente. E quando o seu inconsciente está trabalhando, você vai ter ali episódios de sonho. Então tem gente que fala pra mim assim,
O João tá me dando bom dia. Onde você está, João? Aí é bom dia? Então bom dia para você também. Então o que acontece nesse estado de sonho, né? Quem é que tá trabalhando? É justamente o nosso inconsciente, que o inconsciente ele traz assim muitas informações de tudo que você tem dentro de você, né? Porque o sonho ele vai ser produto do inconsciente, um dos pouquíssimos produtos que a gente tem acesso. Porque assim, quando você chega numa terapia junguiana, a gente vai pesquisar o seu inconsciente. Mas para isso a gente vai te analisar, a gente vai aprofundar, eu vou fazer várias perguntas e vou te conduzindo para entender o que acontece por detrás da sua consciência. E o sonho, são símbolos, são imagens, são situações que vêm para sua consciência e que é assim, por ser produto inconsciente, se você não prestar atenção no que você sonha, logo ele desce para o inconsciente de novo. Quando você acorda, você fala assim, nossa, que estranho, eu sonhei tal coisa, assim, assim, assado. Mas se você não der muita atenção, o sonho vai embora. Do mesmo jeito que subiu, desceu. E também acontecem aqueles episódios de você estar no meio do seu dia, fazendo alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que você sonhou e de repente você se lembra, se recorda do seu sonho. Já aconteceu isso com você? Me deixa saber aqui. Então, gente, o que acontece? O sonho, Jung ele fala uma coisa assim, o sonho é, conforme sabem, um fenômeno natural. Não é fruto de uma intenção. Não podemos explicá-lo a partir de uma psicologia que provém da consciência. Trata-se de um modo específico de funcionamento que não depende da nossa intenção. Então, quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? Que é como um fenômeno da natureza, a gente não controla a natureza, assim como a gente não controla os sonhos. Mas quando você começa a observar, o inconsciente começa a conversar mais com você. Né? Então, por que a gente não consegue atingir o inconsciente diretamente? Porque a gente tem muitas informações e com certeza haveria um choque de consciência se a gente soubesse de tudo que existe no nosso inconsciente. Né? Então tem coisas que são separadas ali, coisas que vão adormecer no inconsciente para aquilo não ficar tão vivo e ferir as suas emoções. Então existe esses conteúdos reprimidos, tudo vai parando lá, né? Inclusive período de vida intrauterina, período de recém-nascido, períodos da sua infância, que tem gente que fala, não me lembro nada da minha infância. Mas vamos voltar lá para a explicação do sono. Então, nesses estados, 1, 2, 3 e 4, por que o sono é tão importante? Porque o sono, ele vai promover uma limpeza no seu organismo. Ele vai purificar o seu corpo. Então, o sono serve para reequilibrar todos os nossos sistemas. Tá? Então o que acontece? A gente tem os fluidos corporais que precisam ser purificados, então você vai passar por essa purificação, por essa depuração de toxina. O fígado vai trabalhar mais, inclusive na medicina chinesa, os chineses eles não, quem segue mesmo a medicina tradicional chinesa não gosta de sair, por exemplo, numa festa. 11 horas da noite para eles tem que estar dormindo, porque das 11 horas até a 1 hora da manhã é o funcionamento do fígado. E o que está acontecendo ali? Teu fígado está com a energia mais alta para depurar toxinas. Aí os brasileiros todos nesse horário estão o quê? Em festas de final de semana, bebendo e dando uma estragadinha no fígado. Mas aqui é diferente, né, gente? Os ocidentais funcionam de forma diferente. Mas é considerado sim, quando você tem problemas de dor de cabeça recorrente, de insônia, a gente precisa sim respeitar essa purificação do nosso corpo. Então às 11 horas da noite seu fígado já está trabalhando. É importante inclusive comer até as 10 horas da noite no máximo, né? Isso é tudo dica da medicina oriental, tá bom? Mas vamos lá, então conforme você dorme, teu fígado tá limpando o teu corpo, teu rim tá purificando, né? Tanto que quando a gente acorda tem aquela urina mais escura, que é a concentração, né, de tudo que você tem ali na urina. E nesse estágio 4 do sono, que é quando acontecem os sonhos, também está acontecendo uma depuração da psique. Inclusive, vocês sabiam que dentro do nosso sistema nervoso tem um sistema lá chamado linfático. E o que é isso? Significa que é uma limpeza de toxinas que ficam armazenadas no nosso sistema nervoso central e que essa depuração ela só vai acontecer no sono noturno. Por que no sono noturno? Porque a gente vai ter ativação dos hormônios, da melatonina, etc. Então, quando você dorme e o seu corpo está depurando, ele depura também algumas toxinas
que se elas ficam acumuladas a longo prazo no seu cérebro, vão fazer doenças neurovegetativas, tá? Então, o sono, ele é importante para tudo isso aí que a gente tá falando. Já tem gente comentando aqui. Há 9 anos eu sofro com isso, é horrível sem dormir, a Patrícia. Há 9 anos. Caramba, Patrícia, mas me conta como que é a sua insônia. A sua insônia, por exemplo, você não consegue dormir, você fica fritando, porque tem tipos diferentes de insônia, tá? E a gente já vai entrar nesse tema. E tem a insônia que você dorme, vai pro sono profundo e de repente você desperta. Enquanto isso, eu vou vendo os outros comentários aqui. A Márcia tá comentando. Quando no sonho você conversa com uma pessoa já falecida e nos pergunta algo e falo com a pessoa e não entendo a mensagem. Fiquei o dia todo pensando no sonho, à noite fiquei sabendo sobre o diálogo. Olha só, Márcia, eu vou explicar, né, ao longo aqui da nossa conversa, o significado dos sonhos, mas eu já vou te dar a dica para você pensar que os sonhos, eles têm alguns motivos para acontecer. E eu gosto muito quando a pessoa me traz o sonho com uma pessoa, não importa se ela é falecida, se foi uma pessoa da sua infância. Depois você me diga a característica principal dessa pessoa, o que essa pessoa representa para você. Como assim, Cíntia? Pensa assim, eu sonhei com uma amiga minha lá da adolescência que tinha uma tonalidade mais cuidadora, mais materna, mais protetiva. Então, ali é uma característica materna, tá? Ali é a minha característica materna conversando comigo. Sonhei com um professor que eu admirava muito, ou com um professor que era muito rabugento. Então, tá vendo? Quais características são mais marcantes? Deixa isso guardadinho aí, daqui a pouco você me fala. Karina entrou, Ale entrou. Boa noite para vocês. Tamires, Josi, sejam bem-vindas. Então, gente, o que vai acontecendo, né? Esses conteúdos que vão ficando armazenados lá à noite, que vão sendo depurados, então a gente tem a depuração do corpo, a depuração do sistema nervoso central, a depuração de todos os órgãos e sistemas, e a gente vai ter também uma reelaboração psíquica. Então, os sonhos servem para a gente reelaborar a nossa psique. Tem mais uma coisinha importantíssima que acontece no sono. Tá perguntando se alterou a voz, a Ana. A minha voz tá normal? Não é a minha voz? Não sei, gente. Pra mim, eu tô me ouvindo na minha voz normal. Não sei. Será que eu mexi em alguma coisa aqui que alterou? Me contem. Então, gente, o que acontece? Também a gente vai ter no estágio 4 do sono, é quando a gente está absorvendo peças do nosso aprendizado. Então, quando você aprende alguma coisa durante o dia, o seu cérebro, ele vai peneirar o que fica na sua consciência e o que ele joga. Ana tá dizendo que tá normal, Maera tá dizendo que voltou. Alterou também, mas é a internet. Imagina, Ana, você nunca me atrapalha. É que às vezes a sala tá cheia, né? Vai saber quem é que tá falando aqui. Tô brincando, gente. Então, assim, quando você tá nesse estágio 4, os conteúdos, eles vão sendo peneirados. Tem o que fica e tem o que sai. Só que o cérebro não tem lixeira, né? Então, cai pra onde? Cai tudo pro inconsciente. Agora, sim, deixa eu ver aqui o que ela me respondeu. A Patrícia, não sinto sono e na madrugada não me percebo dormindo. É como se a mente ficasse acordada, levando cansada, parece que a cabeça vive inflamada. Sim, porque você não está depurando, você não está descansando. Patrícia, vou até anotar aqui o teu nome para eu te responder sobre essa pergunta, tá? Porque eu já vou entrar nisso daí com vocês, sobre insônia, tá? De não dormir. E parece que é um sono leve, né? Parece que você tem períodos de adormecimento, mas você não aprofunda, é isso, né? Tá, já vou falar disso pra você. Por quê? Porque a insônia, as pessoas me relatam assim, ó, quem sofre de insônia? Primeiro a gente precisa entender que a insônia, assim, gente, não são episódios esporádicos, tá? Por exemplo, nessa noite aqui eu não dormi e porque eu estava ansiosa para um evento, para entregar um trabalho, então a insônia não é isso. Isso são episódios esporádicos de ausência de sono, tá? De privação de sono na insônia é outra coisa, é outro lugar.
A privação de sono na insônia, ela vai acontecer quando você todas as noites tem episódios de dorme, acorda, não consegue aprofundar no sono. Se você sofre disso por mais de um mês, então a gente considera assim que é insônia, tá? Então, o que vai acontecer? Na insônia, gente, você vai ter ali uma condição de... Tem alguma coisa na sua psique, né, que não está te deixando adormecer. Vamos lá para a leitura emocional? Na leitura emocional, como que é o ato de dormir? Você já viu o bebezinho dormindo? Né? O bebezinho dormindo, ele tem uma entrega, né? Ele precisa confiar que terão pessoas ali velando o seu sono. Ele sente essa proteção e ele se entrega, tá? Então, na questão do sono é a mesma coisa. Para dormir, a gente precisa entregar. Entregar o quê? Entregar as preocupações do dia, entregar a briga com o chefe, entregar aquela coisa que eu tô antecipando na minha cabeça se vai acontecer, se não vai acontecer. Então, esse movimento de entrega a gente não costuma fazer. Se você observar antes de dormir qual foi a emoção regente do seu dia e você não conversar consigo mesmo, tentando se tranquilizar, usando alguma ferramenta como uma respiração, como uma ativação ali, né? Eu vou diminuir a luz em volta de mim, vou evitar as telas, vou respirar, vou ouvir uma meditação, vou me tranquilizar para o meu sono. Você provavelmente carrega tudo aquilo que você não entregou para o seu sono. E aí, se você é uma pessoa ansiosa, preocupada, o que acontece? Quando você vai dormir, você não consegue adormecer, tá? Que é o que a Patrícia me falou aqui. Ela não consegue aprofundar no sono. E as pessoas que eu atendo que não aprofundam me falam assim, eu tenho um sentimento durante o dia de lerdeza ou de emburrecimento. Obviamente não é isso que acontece, mas é como a pessoa se sente, porque durante o sono é que você ativa parte da sua memória, tá? Então a privação do sono, olhando ali para a leitura emocional, é justamente essa dificuldade de você entregar os conteúdos, de você confiar. Então, para quem sofre de insônia, essa insônia que não consegue adormecer, eu perguntaria, onde está a sua fé? Você ampara a sua fé aonde? Eu não tô falando de fé religiosa, pode ser também, tá? Mas eu tô falando da sua confiança interna, da sua condição de realmente conseguir entregar, confiar que tudo o que você está vivendo faz parte de uma mecânica divina, de uma mecânica que vai levar você para onde você precisa ir. O quanto você acredita que a vida é cosmos e não caos. Cosmos significa ordenação. Cosmos significa um alinhamento para uma resultante, né? Porque se a gente não tiver fé, amparados na fé, em canto algum, né? Dentro da minha confiança interna, dentro daquilo que eu estou fazendo, eu estou trilhando um caminho para chegar naquele objetivo. Não consegui chegar ainda. Ok, mas as suas ações diárias têm te levado para lá? O quanto você é o seu amparador pessoal, tá? E aí a gente tem uma outra questão com a ansiedade, com a insônia, que é o tipo de insônia, que aí eu classificaria tipo 2, que é aquela insônia que você dorme, aprofunda. Quando você tá naquele sono mais profundo, você de repente desperta e não dorme mais. Esse é aquele sono que vem, aquele despertar que vem entre 3 e meia da manhã, que as pessoas falam assim, acordou às 3 horas da manhã, tem alguma coisa espiritual acontecendo aqui. Vou te contar o que é esse negócio espiritual acontecendo dentro de você. Esse negócio espiritual de você acordar às 3 horas da manhã significa que você foi aprofundando tanto no seu inconsciente, só que você não conseguiu lidar com alguma questão que está muito enraizada, uma questão muito antiga que seu inconsciente está tentando trazer para cima e está tentando depurar. E de repente, quando você fez a conexão com isso, foi assim quase que um choque para sua consciência e você acordou. Então, para quem acorda entre 3 e meia, 4 horas e não dorme mais, a gente precisa pesquisar, tá? Eu te aconselho a pesquisar, você pode até buscar um processo terapêutico, mas faça isso, tente fazer sozinho. Pequenos movimentos meditativos, se perguntando, 3, 4 minutinhos por dia, tá? 5 o suficiente. Se perguntando onde eu estou amparando as minhas crenças.
Quais crenças são essas mais profundas que quando eu me deparo para uma purificação durante a noite, que meu inconsciente está trazendo isso à tona, eu não estou dando conta de resolver? Porque ali tem alguma coisa bem profunda que você precisa encontrar para você conseguir retomar a sua paz do sono. E é como se o seu corpo te despertasse e dissesse assim, olha, você precisa olhar para isso. Eu tô te acordando porque você precisa acordar para isso, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui que o pessoal comentou. E quando a gente não se lembra do sonho? Então, Néia, quando a gente não lembra, a gente tem assim, ó, de 4 a 6 episódios de sonho por noite dormida, tá? Quando você não se lembra, significa que a agitação mental tá maior do que a lembrança do sonho. Então você pode fazer um preparo, um rito de preparo para o seu sono. Você pode fazer uma meditação, um exercício respiratório, né? Você pode colocar no meu canal do YouTube, você entra lá, tem inúmeras meditações que você pode fazer de realinhamento, de reorganização emocional, que você pode escolher um exercício para ouvir antes de dormir. O que vai acontecer? Seu cérebro vai entrar na frequência de ajustes emocionais. Então, assim, o sonho, ele faz parte de um processo de busca do que está acontecendo no seu inconsciente, tá? Então, quando você não se recorda do sonho, começa a programar essa lembrança. Mas como que você faz isso? Você vai fazer isso induzindo esse sono em uma frequência melhor, em uma frequência onde você possa dormir ouvindo uma meditação, se você gosta de uma oração, ok, se você gosta de um louvor, de uma música que te eleva, qualquer coisa nesse sentido pode te ajudar a te levar para uma frequência onde você comece a prestar atenção. Porque assim, gente, pra gente lembrar do sonho, a gente precisa começar a prestar atenção. Tem gente que fala assim, mas eu tive um monte de episódios aqui, mas eu não lembro, eu só lembro de uma parte, que eu vi uma pessoa. Ótimo, pega um caderninho, anota dia tal do tal, sonhei que eu vi esta pessoa. Aí coloca lá, o que significa essa pessoa pra mim? Né? Qual que é a representação dessa pessoa na minha vida? E aí a gente já vai começar a entender o que está acontecendo ali no seu inconsciente. Sabores da Neuza me diz, também tenho esse tipo de falta de sono, mas temos que nos atentar para a menopausa. A menopausa... Aí, eu vou pedir pra você, dona Neuza, vou pedir pra você entrar lá no meu YouTube e assistir as aulas sobre o sagrado feminino, tá? A reconexão com o feminino, porque a menopausa, ela vai te dar trabalho quando existe um desacordo, sabe? Dessa mulherada forte, um desacordo com o feminino em nós. Então a menopausa, aqueles calorões, aquelas coisas todas, não é puramente hormonal, tem fator emocional e está relacionado com o feminino. Volta lá, são 2 lives, uma que eu faço sozinha e outra que eu faço com a Isabela. Tá lá no meu YouTube, tá? Pesquisa lá que você vai entender alguma coisa mais profunda no feminino, vamos ver se faz sentido pra você. Aí a Valéria diz, estou assim, eu acordo 2 a 3 vezes à noite e custo a dormir. Pois é, então tá na hora de pesquisar internamente, né, Valéria? Começar a observar o que pode ser fatores mais profundos na sua psique, crenças enraizadas, situações que a gente não consegue desapegar. Inclusive, para quem já vai me perguntar o que eu faço com essa insônia, né? Vamos tratar a partir da meditação do desapego. O que é o desapegar? É soltar situações. Porque quando a gente fala em apego, a gente já pensa em coisas materiais. Também, mas não. A maior parte das pessoas se apega em situações, em pessoas, em contextos de vida que elas não querem que mude e elas carregam tudo isso pro sono, tá? Então a gente vai trabalhar o desapego. Eu vou deixar a meditação para vocês. Aí a Márcia diz que teve muita insônia após o falecimento do marido por 6 meses. Demorava a dormir e acordava por volta das 2 horas e não conseguia dormir. Marcinha, sinto muito pela sua perda, não sei quando isso aconteceu, mas olha só, quando você está num processo de luto, você está readaptando o seu hábito interno. Então, para quem convive uma vida, né, com uma pessoa ao lado e depois não ter essa pessoa, então a tua insônia ali, ela tinha um motivo maior, que era o luto. Temos também uma live sobre luto, dá uma olhadinha se você não assistiu, eu te recomendo porque eu explico os estágios do luto. E uma das situações que acontece é a insônia, ou então o não adormecer, o medo até de dormir, tudo isso está muito relacionado aí, nesse caso, ao luto, tá?
Aí a Márcia me diz, por causa da minha ansiedade, assim eu não consigo ter fé e não acredito em mim. Então, Márcia, exatamente. A gente precisa fazer uma busca mais profunda para se encontrar, né? Para saber quem a gente é. Como que a gente faz essa pesquisa, essa busca? Por meio de terapias, por meio de aulas, por meio de cursos. Acabei de lançar um curso, né, que vai falar sobre autoconhecimento, vai te ajudar a esse mergulho interno, né? Porque o que acontece? Quando a gente se distancia da gente, a gente para de sonhar. E não é só o sonho da noite, é o sonho vivido durante o dia também. Porque tudo aquilo que você planeja, aquilo que você almeja, tudo aquilo que você realmente sonha, né, vai ser construído um dia se você colocar a tua energia ali, né? Bom, eu preciso falar dos sonhos aqui com vocês, né? Então, assim, o que acontece na insônia? Na insônia a gente tem um processo químico onde a glândula pineal não está trabalhando direito. A nossa glândula pineal, ela é responsável pelo hormônio melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Mas a pineal, ela também regula os nossos ritmos internos, baseada nos ritmos da natureza. Por exemplo, a gestação, ela tem um mês lunar inteirinho. Olha que interessante, ela acompanha um ano lunar inteirinho, a gestação. A menstruação tem um mês lunar inteirinho. Então é como se a nossa glândula pineal, ela acompanhasse os ritmos da natureza, ou seja, ela reconhece a luz, né? Então temos sol, estamos em vigília. Temos noite, os animais se recolhem, algumas folhas, algumas plantas, algumas flores se fecham, né? Então a glândula pineal é quem vai reger os nossos ritmos circadianos, tudo que acontece dentro relacionado a ritmos. Sabiam que a cada 3 meses o nosso sangue muda completamente? Ele se renova todinho em 90 dias. Exatamente. Quem rege tudo isso, todos esses ritmos, é a glândula pineal, que é também muito estudada, muito pesquisada quando a gente vai falar de fé, de crenças, de renovação de crenças e de conexão com algo maior para dentro e para fora. Então a gente costuma dizer, Dr. Sérgio Felipe é um médico espiritualista que ele vai falar muito sobre a glândula pineal, mas ele fala disso a partir dos movimentos da anatomia e da fisiologia. É bem interessante, para quem quiser eu recomendo vocês pesquisarem sobre ele. E ele explica inclusive que a glândula pineal, ela é a ponte entre nossa alma e a nossa consciência. E eu acredito nisso também, por quê? Porque é como se o nosso inconsciente, o nosso eu mais profundo, tentasse conversar com a gente através dos sonhos, tá? E aí eu não tô falando aqui, gente, de sonhos místicos, de sonho... Pode até ser que você tenha um sonho premonitório, isto também pode acontecer, porque o inconsciente, segundo Jung, a gente tem lá um fatorzinho chamado intuição, que para Jung não era algo místico, algo sobrenatural, era apenas uma condição do seu inconsciente ir à frente da sua consciência e trazer uma informação. Tem até um livro de Jung que ele revela que ele teve alguns sonhos, ele levava muito em consideração, ele anotava todos os sonhos dele. Então ele tem um sonho, ele morava na Suíça e ali era uma região bem montanhosa e ele se via no alto de uma montanha e ele via um mar de sangue. E esse mar de sangue subia e ele olhava que estava quase chegando aos sapatos dele. Então ele diz que ele teve esse sonho recorrente. O que é esse sonho recorrente? Esse sonho recorrente significa que ele está conectado a um inconsciente coletivo, tá? Então nós temos acesso ao nosso inconsciente individual, ao nosso inconsciente familiar e no caso dele ali um inconsciente coletivo. Alguns meses depois deflagrou-se uma guerra mundial. Então ele entendeu que o sonho dele estava relacionado ali a uma espécie de sonho premonitório, tá? Isso nada tem de sobrenatural, gente. Isso é uma capacidade do nosso eu, do nosso ser, tá? Então, gente, falando de sonhos, o que acontece quando você tem episódios de sonhos, né? Como que eu entendo esse sonho? Então, assim, vamos supor que você sonhou com uma casa. De repente você entrou nessa casa e tinha uma mulher que de repente
te mostrou alguns papéis e você entendeu que eram contratos que você tinha que assinar. Pronto, sonhei isso e acordei. Não sei quem era a mulher, não sei onde era essa casa. Então você vai ter que analisar para você. O que significa, por exemplo, casa? Qual que é a tua impressão? O que você me diria? Ah, casa para mim é lar. Casa para mim é briga. Casa para mim é aconchego, é carinho, é lembranças de Natal. O que é casa para você? Né? Então, você vai lá e coloca no seu caderninho. Sonhei que eu estava entrando nessa casa. Não sei de quem era essa casa, mas casa significa isso para mim. E essa mulher, né? Uma mulher que te recebe, de repente te recebeu bem. O que ela lembra? Quais características você lembra que apareciam ali? O que você sentiu quando você viu essa mulher? E contrato para você está relacionado ao quê? Algo muito sério, muito importante? Você está pensando em algo relacionado a isso ou não tem nada a ver com o que você está vivendo hoje? Então é tentar entender, né, o que significa para você a assinatura de contratos, onde estão os seus acordos pessoais, acordos consigo mesmo, acordo com as pessoas, contratos de todas as naturezas, né? Por exemplo, quando você tem dificuldade em colocar limites, né? Dificuldades em estabelecer tempo. Hoje eu atendi uma pessoa que me disse assim: eu trabalho atendendo pessoas e não sei colocar limite de tempo. Contrato de tempo. Então eu disse para ela: comece a avisar. Quando o seu paciente entra no consultório, você diz: nós temos de tal horário a tal horário. Comunique. E para ela é uma dificuldade comunicar, né? Ela costuma sonhar com, por exemplo, estou comentando aqui com vocês porque ela me deu autorização, tá? Ela costuma sonhar com sonhos de fuga. E é muito normal mulheres sonharem com sonhos de fuga. Interessante, né? Homens, é muito normal homens sonharem com sexo. Por quê? Porque os homens têm a necessidade do expurgo. Isso acontece também. Lembra que o sono é o período da purificação ali, da depuração, né? Então, assim, o sonho ele pode estar relacionado a coisas que aconteceram com você, mas ele também pode estar relacionado a movimentos de compensação. Então, vamos supor assim, eu tenho muita raiva de tal pessoa. E aí, de repente, eu sonhei com uma pessoa que eu não sei quem é, e eu falava um monte de coisa pra essa pessoa, e eu socava essa pessoa, me via batendo loucamente, acordei até cansada de tanto que eu bati nessa pessoa. Então, aí quando eu começo a explorar, eu entendo que essa pessoa tem as características da pessoa que eu estou sentindo raiva. Então, o sonho também faz isso, ele tenta compensar a sua psique. Ele tenta compensar elementos que às vezes a gente está, por exemplo, muito polarizado, a gente está muito inclinado a uma das extremidades em determinado assunto. Seu inconsciente vai tentar te puxar para o outro lado, como um regulador, tá? Como um reloginho. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui comigo. A Patrícia disse: eu não consigo relaxar nem à tarde, é terrível. Tenho até espasmos. Patrícia, eu vou até depois te mandar no direct uma tintura, né? Eu gosto muito dos fitoterápicos, tá? Se você não toma remédio, se você nunca pesquisou sobre isso, então erva de São João é uma planta maravilhosa para como neutralizador do sistema nervoso central, tá? Eu gosto de erva de São João e gosto de mulungu, que é uma raiz africana, é o antissolítico mais potente que a gente tem na natureza. Me chama no direct, Patrícia, que eu vou te ajudar vou te passar, se você quiser, você pode tomar em forma de tintura. O que é a tintura? É o extrato da planta, tá bom? Depois eu te ensino como fazer isso. Deixa eu ver quem mais fala aqui comigo. Tá, por enquanto a Márcia tá concordando, a Keila chegou, boa noite, Keila. Então, assim, gente, voltando lá, falando dos sonhos, a Márcia disse que tem sonhos diferentes indicando mudanças. Eu me perguntava e não tinha resposta, mas 3 anos após o meu marido faleceu. Pois é, então assim, o que acontece? É como se o seu inconsciente, Márcia, ele se antecipasse a alguma situação que estava por acontecer. E o nosso inconsciente tem sim essa condição. Ele faz isso com muita propriedade. É por isso que quando a gente está num processo de busca, de análise, tentando compreender a nós mesmos, os sonhos nos ajudam. Os sonhos são ouro em pó, tá? Então, assim, o ouro, ele vai trazer para você uma condição de aprofundar em elementos que você nem imagina que existem dentro de você, mas que existem, tá? A Ana tá me dizendo assim: eu sonho muito que estou subindo uma escada
e ela começa a cair para trás, ou estou caindo de um lugar alto. Então, olha só, sabe quando você tinha aqueles sonhos que você era criança, que você dava um pulo e acordava? Você caía, né? Aí a mãe falava assim, você tá crescendo. Então, até mais ou menos os 21 anos, a gente tem bastante desses episódios, porque sim, o corpo está se expandindo, tá? Esse é um dos motivos. Mas, por exemplo, sonhar que tá subindo uma escada e ela começa a cair, né, como você está me dizendo, ou você cai de um lugar alto, está muito relacionado assim, né? Que significa a escada para você, Ana? Significa sucesso? Significa prosperar, subir os degraus da própria vida? Então, a gente tem que entender, ó, lembrando, gente, o sonho é do sonhador, tá? Se eu sonhar com uma escada, pode ser diferente para mim do que é para Ana. Então, assim, para Ana, o significado de escada, vamos supor que seja sucesso, subir os degraus, né, da minha escada evolutiva, subir os degraus para minha prosperidade. Então, assim, a gente tem que entender o que é a escada para Ana e o que essa escada representa quando ela está caindo. Então, a gente pega o aspecto central da escada e o que é quando essa escada vem para trás, né, ou te joga lá para baixo, ou você cai de um lugar alto. Esse cair de um lugar alto também pode estar relacionado, assim, à queda de alguma estrutura interna minha. O que eu preciso desconstruir? O que eu entendo que, assim... Desculpa, gente, eu tenho que arrumar essa cadeira aqui que ela fica me abaixando. Então, o que eu preciso, por exemplo, o que eu construí, que eu tô sentindo que eu tô num lugar alto e de repente essa já não é mais a minha realidade? Né? Eu posso observar por esse aspecto também. Ou se eu tô sonhando que eu vou para um lugar alto e me lanço, onde eu estou amparando o meu medo de me lançar a coisas novas, né? Então, assim, o sonho, gente, nem adianta dar Google, você vai ter que ver pela sua ótica. O que significa lá? Depois você me contando o que é escada para você, ou o que é esse lugar alto, se esse lugar alto tem uma descrição, tá? Porque aqui a gente tá falando de uma forma bem genérica, tá, gente? Para vocês entenderem. A Karine pergunta assim, e o déjà vu? Tem mesmo significado do sonho, mas acordado? O déjà vu é exatamente isso que eu falei, Karine. De você, seu inconsciente, ele dá um pulinho até ali na frente, capta uma informação e traz para você. Então, assim, a capacidade que o inconsciente tem de ir ali, recolher uma pecinha e te dizer antecipatoriamente, entendeu? Antecipadamente, acho que eu acabei de inventar uma palavra, antecipadamente, né? O que vai acontecer ali. Então, é isso que Jung chama de intuição, tá? E a intuição, então, nada tem a ver com algo sobre-humano, sobrenatural. Quando as pessoas falam assim, mas eu fui lá na igreja, ou eu fui num centro, veio uma imagem na minha cabeça, tudo isso é programação do seu inconsciente. Mas quer dizer que Deus não fala comigo? Fala sim, porque você tem a divindade dentro de você. Tá? Então, o que acontece? Quando você tem essa visualização, você está acessando o divino que existe em você, e é por isso que Jung fala que é tão importante que você analise os seus sonhos, para que você possa chegar na sua parte divina, na sua parte profunda, na sua essência. Então, quando você faz essa conexão, né, mais profunda com você, pode perceber, gente, comecem a anotar, tenham um caderninho para vocês anotarem os sonhos, anotem, não fiquem com preguiça pela manhã, anotem os sonhos de vocês, que vocês vão começar a fazer essa observação. O que significa a escada para mim? O que significa esse lugar alto? Essa casa, não conheço essa casa, mas o que representa uma casa para mim? Vi um homem gritando comigo. O que representaria a figura masculina agressiva na sua vida? Quem é? Tá? Então é assim, é tentar aprofundar, não julguem logo de cara, vão aprofundando e vão tentando entender esse contexto, né? O César tá dizendo, sim, para cada um tem um significado. Aqui ela fala, eu sonho bastante com o meu ex, ele sempre pensando que voltamos, e uma vez ele me dizendo que me liberou. Que bom, né? Se você sonhou que ele te liberou, provavelmente é porque você pede na sua consciência por essa liberação, né? Então, assim, e é também importante ver o que esse ex representa. Se você pegar uma característica forte desta pessoa, o que essa pessoa representa? Representa aprisionamentos? Representa
castração, representa violência, o que representa esta pessoa, tá? Então é importante a gente analisar, né? Porque às vezes a pessoa é só um representante de algo dentro de nós. Então, por exemplo, assim, sonhei com meu ex que era violento. É como se fosse um lembrete para eu trabalhar a violência dentro de mim, tá? Então, assim, em que situações que eu posso ser violenta? Posso ser agressiva em algumas situações que eu preciso rever. Onde que eu estou colocando muito a minha energia? Onde que eu estou sendo agressiva e que aquilo está me fazendo mal? Percebem que pode ter vários contextos, né? Então, lembrando, o sonho é sempre do sonhador, é sempre sobre você, tá? Dificilmente vai ser sobre a outra pessoa. Uma outra coisa que dificilmente acontece, sonhar por alguém. Ah, eu sonhei com tal pessoa. Se você analisou e entendeu que não tinha muita relação com o seu contexto, analisa, elabora, fica ali olhando para ele, tá? E se você sentir de compartilhar, eu sonhei com você tal coisa. Legal, você pode compartilhar com outra pessoa, mas dificilmente você sonhará ou terá imagens por outra pessoa. Geralmente o sonho continua sendo do sonhador. Interprete primeiro para você, mesmo que depois você queira compartilhar. A Aline tá me dizendo, sonhei com os meus seios cheios de leite. Saía muito leite, eu não pretendo ser mãe. Olha que legal, Aline, sensacional. Aline, o que significam os seios cheios de leite? Fartura, né? Fartura, nutrição, estar nutrindo. Então, o que você está nutrindo muito, Aline? O que para você, será que é um prazer toda essa maternagem? Porque a gente pensa que a gente só exerce a maternagem quando a gente é mãe. Não é verdade. A gente exerce a maternagem o tempo inteiro, mesmo não tendo filhos, principalmente mulheres. Mesmo as mulheres mais duronas, elas têm uma característica mais materna, que é do feminino. Então, de se preocupar, de acolher, né? Então, sim, grande parte das mulheres tem. Tem aquelas que são exceções da natureza, mas grande parte tem sim. Homens também têm característica materna, né? Por exemplo, quando a criança... Porque a gente confunde muito essa coisa assim. A minha mãe foi mãe e pai. Então, eu não tenho essa referência de pai. Então, mas função é diferente de mãe e pai. Por exemplo, vai ter o período até o 7º ano que a mãe vai desempenhar o papel materno e qualquer pessoa que estiver com essa criança vai desempenhar o papel materno, porque é isso que essa criança precisa até o 7º ano de idade, tá? Um acolhimento mais maternal. Dos 7 até os 15, que é mais a ida para a vida, a condição de conectar-se à segurança para ir viver, é a função paterna. Então, esta mesma mãe que criou o filho sozinho vai desenvolver função paterna. E todos que estiverem em volta vão desenvolver função paterna quando estiverem cuidando dessa criança. Tá? Fechando esse parênteses, Aline, quando você sonha que os seios estão cheios, né, fartos, então ali é como se você estivesse pronta para nutrir. E aí eu te pergunto, o que você está nutrindo? Será que você está querendo desenvolver um projeto? Será que você está... pensando em expandir algo, mudar de trabalho, participar de alguma coisa relacionada ao acolhimento, ou será que você está precisando se nutrir mais, tá? Emocionalmente, energeticamente, tem vários significados aqui, hein? Dá para você pesquisar muita coisa. Então, não tem problema nenhum que você não pretenda ser mãe, não tem a ver com gerar um filho, mas tem a ver com nutrir, tá? Nutrição. Muito legal, Aline. Depois você me conta mais sobre isso. A artista Nelly tá aqui também. Olá, tudo bem, minha flor? Ultimamente tenho sonhado muito com meu pai já falecido há muitos anos. Ele está sempre triste e uma vez ele me disse, só estou querendo desabafar. Me conta uma coisa aqui, Nelly. Eu sei que é muito difícil essa pergunta, né? Sobre pai e mãe. Mas se seu pai fosse uma característica, né? Forte, qual seria? Vou te dar uma dica. O meu seria trabalho. Muito trabalho. Trabalhador ao extremo. Então, assim, vamos supor que o seu pai seja isso. Representante do seu trabalho, tá? Vamos supor que seja isso. E aí, é o seu trabalho conversando com você. Então, será que seu trabalho está entristecido? Será que você está entristecida pelo seu trabalho? É um exemplo, tá?
Pega a característica marcante do seu pai. Eu sei que pai e mãe, gente, representa muita coisa. Você pode escrever, assim, as coisas todas que ele representaria, tá? E tenta entender o que esses aspectos dentro de você estão tentando te dizer, tá? Vai por aí que a gente chega numa resposta boa. Quem ela fala representa a bebida alcoólica, ele bebia muito, a questão do ex, né? Então, assim, é libertar-se, Keila, dos vícios. O seu sonho tem esse significado, tá? Quando você sonha lá, parece que a gente voltou, mas de repente ele me liberou, né? Então, se ele era uma pessoa que tinha vícios, então é a representação de liberar-se dos vícios. Mas eu não sou viciada em nada. Mas quando a gente olha para trás, tem muitos vícios no sistema familiar. E que sim, hoje talvez a pergunta não seja nem se a gente é viciado, seria qual o nosso vício, né? Porque hoje a gente é viciado em tanta coisa, a gente é viciado em tela, a gente é viciado em joguinhos, a gente é viciado em tantas coisas, né? Então, quando a gente pensa em vício, a gente pensa só em coisas químicas, mas nem sempre é isso, tá? Então é importante observar onde estão, que vícios seriam esses, né? Libertar-se dos vícios, tá bom, Keila? É importante observar com amorosidade, sem julgamentos. Aí o César me diz assim, e quando sonhamos com o nosso pai, que perdemos há mais de 20 anos atrás, o que pode ser? Acabei de dizer, né, dar um exemplo aqui para Nelly sobre a questão do pai. Então, César, pega a característica mais forte. Você se lembra do seu pai? Como que era? O que você tem de recordação sobre esse homem? Quais as características dele? E tenta entender o que essas características estão tentando te comunicar, tá? Esse é um bom caminho aí para você entender. Aí a Márcia diz, sonhei que estava num lugar desconhecido e com muitas pessoas também desconhecidas. Aí acordei. Então, mas aí a gente precisa entender assim, o que você sentiu, né, Márcia? O que era esse desconhecido para você? Você sentiu medo? Você sentiu vontade de estar lá? Você sentiu vontade de explorar? O que era esse desconhecido para você? Né? Porque muitas vezes sonhar com um desconhecido, dependendo do que você sente, eu senti medo de ir até lá olhar. Eu senti vontade, eu tava com muita vontade, não conhecia ninguém, não podia pedir ajuda para ninguém. Mas como que é o desconhecido para você? Como que é lidar com algo novo? É fácil, né? Então é importante observar isso. A Nelly diz que amou essa explicação, obrigada. Então assim, gente, voltando aqui falando dos sonhos, né? Os sonhos podem nos ajudar a elaborar muitas vezes todo o nosso produto inconsciente, elaborar a nossa psique, compreender para onde que as nossas emoções estão tentando nos guiar, né? Então muitas vezes o sonho ele vai tentar te livrar de um conflito, né? Ou ele vai compensar situações que estão numa polaridade, ou então eles vão trazer ali alívios até as situações que podem acontecer. Por exemplo, estou num conflito emocional. Gente, existe sonho de liberação emocional. Eu já passei por alguns e falo que é sensacional, porque você acorda e parece que acabou o problema, porque realmente seu inconsciente agiu a seu favor. E isso a gente faz conforme a gente vai aprofundando nessa busca, conforme a gente vai compreendendo, né, o que o nosso inconsciente está tentando dizer. A Lilian tá me dizendo que sonhava muito voando, que está voando, né? Esse sonho de estar voando, ele, assim, se você perguntar para qualquer pessoa que trabalha assim com espiritualidade, vão te falar, isso pode ser um desdobramento, uma projeção, uma alteração de consciência. Então, assim, sonhos que você tá voando pode ser no comecinho do adormecimento, quando você tá alterando, né? Porque quando a gente dorme tem uma alteração do padrão de consciência. Então, pode ser esse significado de você realmente ter um movimento de alteração e aí se elevar, buscar por algo maior, ou realmente aquela sensação de desconectar-se da realidade, né? Por quê? Porque quando a gente está em contato direto com a realidade, às vezes o emocional pesa, a energia pesa, o corpo pesa, as coisas em volta são difíceis da gente lidar. Então o sonho, quando a gente está voando, a gente está fora, né, do chão, a gente está fora da realidade. Então o que acontece? No sonho que eu estou voando, é uma compensação com a minha realidade. Tá? Pode ser também outro significado para você, né? Por exemplo, se você falar, eu sonhei que eu tô voando, mas eu tenho medo de altura, aí já é um outro enredo que a gente tem que pesquisar,
tá? A Márcia disse, não tive no momento nenhum outro sentimento. Então é isso, é observar como que você lida com o desconhecido, Marcinha, tá bom? Observa o que o desconhecido representa para você, tá? Bom, então, gente, os sonhos, eles vão ter essa característica, né, de você poder buscar peças e recolher peças para você ir observando. Eu peço assim a gentileza, não julguem nada do que vier nos sonhos. E sonhos de característica sexual. Então, nem sempre o sonho de característica sexual é realmente um sonho sexual, tá? Por quê? Tipo assim, será que eu tive desejo? Tem gente que sonha com sexualidade dentro de casa. Sonhei com, sei lá, tava com o meu pai, então, ou tava com a minha mãe. O que representa isso? Em certa ocasião, uma pessoa me disse que teve sonhos recorrentes que estava na cama com a mãe. Então eu perguntava para ela, como que é a relação da sua mãe com o prazer? E ela disse, imagina, minha mãe não tem prazer na vida. Minha mãe é uma pessoa fechada, é uma pessoa negativa, é uma pessoa que não está aberta ao novo, né? Tanto que quando eu olho para ela, eu entendo que o casamento foi horrível e eu não quero passar por isso e eu não vou me casar. Olha que importante isso. Então eu disse, a característica do sonho estava muito relacionada a ela sentir que precisava levar prazer para essa mãe, que precisava ajudar a mãe a descobrir o caminho do prazer. Não tem nada a ver com sexo, entendem? Então assim, quando a gente tem sonhos que parecem, né, alguma coisa, nossa, isso aqui me assustou, não vou nem olhar, vou fechar essa porta, não vou olhar nunca mais. Aí tem que ser o contrário, olhem, né? Pesadelo, a mesma coisa. Tem situação que a gente tem pesadelo e a gente fica ali brigando com os pesadelos sem saber o que aquilo representa. Mas às vezes é um sonho recorrente, né? E é importantíssimo que você olhe o que estava acontecendo ali, qual que era o enredo, né? O que você conseguiu absorver de sentimento, qual era a sua sensação, tinham pessoas conhecidas, não tinham, tava fugindo, não tava fugindo, né? Pra gente entender, tá fugindo do quê? Qual é a ameaça? O que está me perseguindo? O que eu preciso ver, né? Tem gente que me relata sonho assim, eu estava em fuga e nem consegui olhar para trás para ver quem me perseguia, eu só sei que tinha algo me perseguindo, algo ou alguém. Então eu entendo que a pessoa tem muito medo de olhar para aquilo que muitas vezes vem carregado aí como informações do próprio sistema, que a pessoa sente que precisa fazer igual à sua família, e muitas vezes ela quer desconectar daquela realidade e se sente perseguida por algo maior, né? Então, os conteúdos do inconsciente, gente, vão dizer respeito a nós, a nossa família, ao inconsciente, né, da família, que eu falo que o inconsciente é quase como uma entidade viva. Ele vai se manifestando e a gente, sem perceber, reproduz aquilo que foi visto, aquilo que inclusive nem foi falado, aquilo que todo mundo fez, né? Eu já dei esse exemplo aqui, vou falar dele de novo. A avó que se casa com um homem alcoólatra e depois as filhas dessa avó se casaram com um homem alcoólatra, as netas se casaram com homens alcoólatras, até que chega uma nesse clã e diz assim, chega, eu não vou aceitar isso, eu não vou me casar com um homem alcoólatra. E aí, por incrível que pareça, eu já acompanhei esse consultório, as outras mulheres da família se viram contra essa que decidiu não ficar naquela relação porque era um homem alcoólatra. É como assim você vai desonrar o nosso clã? Como assim você vai fazer diferente? Né? E quem escolhe fazer diferente não precisa romper com a família, precisa apenas revisitar esse conteúdo e fazer as pazes com esse conteúdo, porque quando ela faz as pazes com isso, ela está levando essa luz a todas as outras mulheres que viveram esse mesmo destino. Entendem? Então, os sonhos, eles trazem essa possibilidade da gente entrar em contato, né, com esse eu mais profundo, com essa essência que está tentando nos dizer alguma coisa maior, tá bom? O César tá dizendo que eu explico muito bem. Muito obrigada, César. Eu tento. O que vocês me perguntam, eu tento responder. O que eu não conheço, eu vou buscar. E assim a gente vai construindo aqui a nossa ponte até as nossas curas, né? A Valéria diz assim, eu sonho muito com enchente e com água. Então, olha só que interessante. Obrigada, Aline. Você também você só vê em mim que tem você.
Sonhar com água. Água, gente, representa... O elemento da água é emoção, tá? Então, assim, sempre que você sonhar com água, significa que você está entrando num contato mais profundo com o seu campo, com o seu corpo emocional. Então, a gente precisa... ela fala que tem pavor de entrar na água, né? Então, a gente precisa olhar como que é a tua relação com as tuas emoções, Valéria. Começa a conversar com você sobre isso. Aproveita o teu caderninho de sonho para responder essa pergunta. Se vocês quiserem, também podem responder. Como é a minha relação? Como eu me relaciono com as minhas emoções? Como eu lido com as minhas emoções? Quando elas passam por mim, né? Eu permito que elas apenas passem ou... elas realmente eu convido para ficar, dorme, acorda comigo, tira a minha paz, me leva para pensamentos que daí eu vou alimentando e aí quando eu vi já teve a Terceira Guerra Mundial dentro de mim. Importante olhar como você se relaciona com as suas emoções, tá bom? A Márcia diz que tudo é autoconhecimento, exatamente. Também agradeço você, Marcinha, de estar aqui com a gente. Isso, Val, olha com mais atenção, olha com amorosidade, tá? Porque muitas vezes a gente julga, inclusive a forma que a gente se relaciona. Mas se a gente tá aqui, gente, numa quarta-feira à noite, 8h16, falando sobre sonhos, sobre autoanálise, sobre aprofundamento em si mesmo, é porque vocês já são buscadores, buscadoras, é porque vocês já estão nesse caminho. Então, né, não parem, eu peço para vocês que não parem, que é essa a única saída de tudo aquilo que a gente olha, que a gente vê um caos, a única saída é para dentro. Quando você começa a mergulhar, começa a perceber que tudo acontece dentro, você começa a perceber o que está refletindo do lado de fora. E justamente o que está refletindo do lado de fora é como está o seu mundo interno. E quando a gente não percebe como está esse reflexo do lado de fora, os sonhos vêm nos contar. Né? Os sonhos trazem peças e trazem informações e trazem ali elucidações de tudo aquilo que a gente precisa acessar e que muitas vezes a gente tem medo. Né, que a gente tem receio, é difícil fazer os enfrentamentos, lógico que é, nós somos humanos, somos carregados de emoções, passam 1000 coisas por nós, né, além das emoções nós temos pensamentos, nós temos uma energia que está toda direcionada para coisas que a gente acha que é aquilo que a gente gostaria, mas que quando você vai aprofundando, você percebe, mas esse sonho era meu, quando eu sonhava em ser professora, esse sonho era meu. Outra característica, né, da transgeracionalidade, não acontece só repasse de coisa ruim do nosso sistema. Tem gente que me fala assim, eu venho de uma família de professores, todo mundo na minha família é professor. Entendem? Mas a gente tem que entender até que ponto esse replicar de profissão também faz parte do seu sonho. Porque quando a gente entende que a gente está compensando ali o que eles viveram, mas não foi um período bom, vou tentar fazer para ver se sai melhor, porque é assim que o nosso inconsciente age, a gente começa a entender, não, esse é meu sonho, mas como eu quero fazer? Porque aí você dá a sua cara, coloca o seu jeito, você coloca o seu amor, mas com consciência você faz de uma forma muito mais saudável para você. Entende? Como a gente está aqui para evoluir, a evolução é através dos relacionamentos, não tem como fugir disso, né? Tanto que a gente já nasce, né? Já cresce dentro da barriga de outra pessoa, então é assim o nosso traço evolutivo e a gente precisa entender, então a gente precisa olhar e se dobrar mesmo, se render a essa análise com amorosidade, porque fazer isso com o chicote na mão não é uma opção, tá, gente? A Lilian diz, o negócio difícil, esse tal de autoconhecimento. Você trata um ponto e depois... Ai, Lilian, eu nem te conto. Lilian, Jung fala que luz e sombra se ajudam e a ideia é que as nossas sombras nos levem à nossa luz. E ele fala que quando você trata uma sombra, logo emerge outra, porque é como se fosse um carrossel de sombras, elas emergem, mas é essa sombra que dá sentido à luz que você busca na sua vida, então elas não são de todo mal, entende? Quando eu posso falar depois mais sobre luz e sombra aqui, quando eu falo de sombra é aquilo que está escondido na nossa psique, atrás da nossa consciência, que está no inconsciente e que sim, se a gente não for atrás, pelo autoconhecimento a gente não encontra. E tudo bem, a gente vai ficar nesse samba do crioulo doido aqui, até que a gente chegue num lugar mais equilibrado, que quando aquele
aspecto retorne, você fala assim, eu já te conheço, você não me pega mais, já sei o que você quer. E aí você começa a olhar com mais leveza, olhar com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. O Antônio tá me dizendo assim, oi, tudo bem? É o irmão da Ana, seja bem-vindo. Antônio diz que sonha demais com um cachorro mordendo. Então, preciso entender o que significa o cachorro para você, né? O que representa? Você tem medo de cachorro? Você gosta de cachorros? O que seria uma característica assim forte para você? Qual que é a tua história com cachorros, né? Então é importante saber a característica para saber o que é esse ataque, tá? Analisa a característica, depois você me conta no direct ou aqui nas próximas conversas. A Josiane diz que está sendo um caminho de cura, né, para ela, que bom. E a Lilian diz que até para crescer financeiramente, quando se vem de uma linhagem de falta, é difícil e nós nos sabotamos. Sim, as crenças de escassez, né? Eu não posso ir além se a minha mãe sofreu, se os meus pais sofreram a ausência do dinheiro, como eu me atrevo a ter, né? Então a gente enraiza as nossas crenças em lugares que a gente nem imagina. E justamente essas crenças podem nos acordar lá durante a noite. Você tá ali num sono profundo e de repente eu quero mudar isso dentro de mim, não consigo, mas estou assim muito levando muito a minha energia para essa realização, para essa mudança. Vem ali o teu inconsciente e na hora te acorda e diz, você precisa enfrentar isso. Então assim, nada é por acaso. A gente tem aqui, né, formas de entrar em contato com esse mundo inconsciente e ir compreendendo, e isso vai ser um benefício enorme se vocês conseguirem, né, não se desviarem desse caminho, esse caminho de autorrealização, tá bom? Gente, passei aqui 3 minutinhos do tempo para finalizar. A Ilma tá dizendo que foi mais uma aula, gratidão, Ilma, gratidão, Lilian, gratidão, Flávia, gratidão a todos que estiveram aqui comigo, cedendo um pouquinho do tempo, né, e do carinho de vocês. Então, semana que vem a gente se vê. Não sei se a Isa estará conosco, mas se ela não tiver, estaremos aqui nesse bate-canal, nesse bate-programa. Espero que muitas fichas tenham caído hoje, tá bom? Um beijo, ótimo finzinho de semana para vocês. Fiquem com Deus.